Oi amigas, tudo bem? Eu me chamo Amanda. Se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo. Esse canal é sobre a nossa vida real, a minha e da minha família. Eu sou mãe de duas crianças, o Luiz e a Liz. E hoje eu vou contar um pouco, bem resumidamente, qual foi a nossa reação ao descobrir a minha primeira gravidez, a gravidez do Luiz, a minha reação e a do meu esposo. Bom, na época eu tinha 17 anos, recém tinha feito 17 anos. Eu descobri a minha gravidez em maio de 2021. Bom, como foi que tudo aconteceu? Eu e o Gustavo, que é o meu esposo, a gente tava namorando, a gente começou a namorar em novembro de 2020. A gente recém tinha saído daquele fervo, né, da pandemia. E eu sempre fui uma moça muito de casa. Então, assim, o Gustavo foi oficialmente meu primeiro namorado. E meu pai nem tinha deixado a gente namorar. Eu morava com meu pai na época. E eu contei pra ele que eu tava gostando do Gustavo. E ele não curtiu muito a ideia. E ele, né, porque quis que eu focasse em outras coisas. Não era hora de fazer isso, não era hora de namorar. E, enfim, eu tinha 16 anos. No decorrer de tudo isso, meu pai acabou saindo para trabalhar em outro estado e eu fiquei com a minha madrasta. E logo após ela também foi, porque ela foi ajudar ele. E eu fiquei aos cuidados da minha avó, na cidade onde a gente morava, né? Enfim, e nisso eu trabalhava e eu ia ver o Gustavo de vez em quando. E como eu tava sempre muito sozinha, eu passava mais tempo na casa do Gustavo do que na minha casa, porque eu tinha ficado, né, em casa, na casa do meu pai, enfim, ficado com todas as coisas, mas isso é história para outro vídeo. Inicialmente namorados, eu contei pro meu pai que nós estávamos namorando mesmo e ele disse só pra mim tomar cuidado, né, em relação a ter filho cedo, que foi o que eu não tomei cuidado. Bom, nessa cidade onde a gente morava, toda a família do meu pai também morava, a família do Gustavo também, tipo assim, nossa família é uma só, pra vocês entenderem. Porque eu e ele, nós somos primos de terceiro grau. Só que eu não conhecia ele, de tão grande que a família é. Eu não conhecia ele, mas a gente começou a namorar e eu tinha consciência, assim, de que a gente era primo de terceiro grau. Enfim, eu acho que por causa disso, meu pai não gostou da ideia da gente estar junto, sabe? Passando esse período do namoro aí, em abril, eu acredito que tenha acontecido tudo ali em abril, e no início de maio eu tive a suspeita de que eu tava grávida. E eu pensando assim comigo, meu Deus, né? Tomara que não seja isso. A minha menstruação, ela sempre foi muito regulada. Ela só sumiu. Sumiu. E eu pensando comigo, deve ser alguma coisa, cara, deve ser alguma coisa. E eu estava com infecção urinária, porque começou a ficar frio aqui e eu saía para trabalhar muito cedo, bem de manhãzinha assim, no frio. Então eu acabei tendo aquela cistite, né, que é a infecção urinária, só que um pouco mais severa, que toda vez que eu ia urinar doía muito e uma vez, né, que eu fui ao banheiro, acabou saindo sangue. E eu achei muito que era por causa dessa cistite. E era aquele famoso sintoma, né? Que era aquele sangue rosado que sai no início, na fecundação ali, quando tudo já aconteceu, né? Quando estamos caminhando para os próximos episódios. Aconteceu isso, só que na minha cabeça não passou que era gravidez, entende? Fora o sintoma ali de eu estar o tempo inteiro indo no banheiro, sabe? Durante a madrugada eu não dormia, eu só ia ao banheiro fazer xixi. Mas muito é por causa da cistite e outro por causa da gravidez, porque acontece com algumas mulheres de os primeiros sintomas serem esses, sabe? Então eu ignorei totalmente a gravidez. E foi quando a menstruação atrasou que me passou pela cabeça que poderia ser isso. Aí eu já tinha tratado a cistite, né, com antibióticos e tudo mais. E eu cheguei a perguntar pra minha médica, né? Eu falei assim, olha, esses remédios que você me deu, é capaz dele, tipo assim, atrasar, desregular a menstruação da mulher? Ela falou assim, não, por quê? Eu falei, não, porque estou atrasada. Ela falou assim, vou passar pra você um exame de sangue. E eu pensando comigo, não, né, cara, sangue como assim? Que exame de sangue? Ela falou, o beta. Beta. Beta com certeza não era o peixe beta, né? Beta era beta. Enfim, peguei e falei, beleza, peguei esse exame pra mim fazer. E eu, como eu tinha 17 anos, e o Gustavo também tinha 17, eu fui atrás de fazer esse exame.
e só podia fazer com maiores de idade. E eu pensei, como é que eu vou fazer esse exame, sendo que eu não tenho ninguém aqui e eu não posso contar pra ninguém? Misericórdia. Eu falei, vou fazer um de farmácia. Aí fui fazer um de farmácia. Gente, a minha menstruação tava atrasada 3 dias e o teste deu negativo. E eu pensei, ufa, deu negativo. Só que eu e o Gustavo, a gente comemorou. Só que dentro do meu coração, alguma coisa dizia, tá errado? Espera mais um pouco e faz outro teste. E naquilo ali, né, gente, não acredito que deu negativo. Se deu negativo, qual é o problema? Eu tava com outro problema, que não era um bebê, mas era outro problema. Na minha cabeça era isso. Eu esperei mais assim uns 4 dias e comprei um teste e fiz sozinha dessa vez. Fiz sozinha e na hora que eu vi ali que deu positivo, que deu os 2 tracinhos assim, e, meu, eu tava na sala daquela casa vazia, tipo, meu pai não tava ali, não tinha ninguém comigo, e o Gustavo tava trabalhando, e pra mim contar pro Gustavo que aquilo ali era verdade, que tudo aquilo ali ia mudar a nossa vida completamente, como que eu iria contar pros pais do Gustavo, como que a gente ia fazer isso? Então na minha cabeça passou muita coisa, como é que a minha família reagiria, porque não era o plano, esse não era um plano, sabe? Eu sempre tive outra visão de vida pra mim, jamais imaginei ser mãe cedo. Óbvio que eu não fiz porque eu quis, né? Senão, qual era a lógica desse vídeo aqui? Mas assim, quando eu descobri foi sabe, um choque de realidade, tipo assim, ó, vai mudar tudo. Então assim, ó, a primeira coisa que eu fiz foi contar pra minha mãe daí. Só que pra mim contar pra minha mãe, eu tive que contar muitas outras coisas que eu havia escondido por muito tempo. Ela sabia da existência do Gustavo, sabia que a gente namorava, mas não sabia que meu pai não estava mais morando comigo, que meu pai estava trabalhando em outra cidade e eu estava sozinha nessa cidade. Então assim, nisso, de eu ter que contar pra ela da gravidez, eu tive que contar pra ela, mãe, eu tô grávida, pelo WhatsApp. Porque ela não mora aqui, na minha cidade, ela mora, tipo assim, em Rondônia. E eu sou de Santa Catarina. Então, assim, é uma distância muito grande. E pra mim contar pra ela, mãe, eu estou grávida. Porque meu pai foi embora. E daí eu aproveitei a minha liberdade e tô grávida. Eu não sei se ela ficou mais brava por eu estar grávida ou por eu estar sozinha na cidade e ela não saber de nada. E assim, ó, a minha mãe também estava grávida. Minha mãe descobriu a gravidez dela em março. E assim, ó, depois de 17 anos, a minha mãe engravidou de novo. Então, assim, eu não queria estragar aquele momento dela, sabe? E logo após, ela também descobriu que era uma gravidez de risco a dela. Então, ela tava sendo, como é que eu posso dizer? Sendo guiada por muitos problemas. E eu acho que o maior medo dela era que eu passasse pelo que ela tava passando, sabe? Uma também porque nenhuma mãe deseja que o filho adquira certas responsabilidades como um filho tão cedo, sabe? Por muito tempo eu repeti essa frase, eu fui muito pouco filha para ter que ser mãe. Então, assim, eu não aproveitei muito esse momento, assim, com meu pai, com a minha mãe, entendeu? Muito mais com a minha mãe, que geralmente menina é muito mais a mãe. Me distanciei da minha mãe, porque eu vim morar com meu pai, muito cedo. Então, assim, muitas dessas partes que a mulher compartilha com a mãe, que a menina compartilha com a mãe, eu não tive essa experiência, porque eu vim morar com meu pai. Por vontade minha mesmo, enfim. Nisso tudo, eu contei pra ela, depois do baque, ela, né, começou a considerar a ideia, ela ficou feliz, só que eu não tive coragem de contar pro meu pai. Minha mãe disse assim pra mim, você tem que fazer um acompanhamento com o médico, né, e você é de menor, não é possível fazer isso, aqui pelo menos onde eu moro, não tem como eu, com a idade que eu tinha, fazer o acompanhamento sozinha, eu precisava de um de maior. Enfim, nisso tudo, eu não queria contar pros meus sogros, e não tinha mais ninguém, vou ser bem sincera a dizer. Ela falou, vem embora pra cá. Vem embora pra cá, porque daí eu vou te dar uma estrutura, eu vou te ajudar. E nós vamos estar juntas nesse momento que é muito especial. Apesar dos pesares da tua idade, é um momento muito especial. Ele ficou muito feliz, mas também assustado, porque ele tinha 17 anos e na época ele trabalhava na obra, na construção civil com o pai dele, né? Então assim, como que eu vou cuidar de uma criança se eu não sei nem cuidar de mim direito? Enfim, todos aqueles medos de adolescentes que você consegue imaginar, a gente teve. E o maior deles foi, vamos embora daqui.
praticamente a gente fugiu, tá? Porque os pais do Gustavo achavam que nós estávamos indo pra lá pra cuidar da minha bisavó, que tava muito doente, e a minha mãe não podia cuidar porque tava grávida. Então, assim, ó, eu fui embora daqui, ninguém sabia que eu tava grávida. E tava muito no início, né? Eu lembro que eu passava muito mal. Meu Deus, eu passava muito mal mesmo. Eu vomitava o tempo inteiro. Muito sono. O meu esposo saía pra trabalhar 6 horas da manhã. Eu acordava 8, comia alguma coisa pra mim não vomitar. E, enfim, eu passava a manhã inteira dormindo. Eu almoçava e dormia a tarde inteira. E à noite eu dormia a noite inteira. Sabe assim, ó, eu só dormi no primeiro trimestre da gestação do Luiz. Então, assim, começaram a desconfiar. A minha sogra disse que quando eu fui embora, ela já imaginava que eu tava grávida. Não por causa de barriga, mas por causa dos sintomas. Quando a gente tava no aeroporto ali de Curitiba, com destino pra Rondônia, nós ligamos pros pais do Gustavo e contamos. Olha, a Amanda tá grávida. E assim, ó, a reação deles foram a melhor, sabe? Tipo assim, ó, eles pularam de alegria. Principalmente o meu sogro. Meu sonho do meu sogro era que o Gustavo tivesse um filho. Enfim, eles ficaram muito felizes. Fomos pra lá, chegamos lá. Minha família, ao saber, né, de tudo, reagiu muito bem, assim, muito bem dentro do possível, né? O bebê significa esperança, alegria pra casa, pra família, mas por causa das circunstâncias, sabe? O meu medo nunca foi ser mãe jovem, meu medo sempre foi não conseguir suprir as necessidades dos meus filhos por ser jovem. Não poder dar uma casa, um teto, né? A comida, esses medos, assim, de faltar as coisas pra criança, que eu não queria que acontecesse por incompetência, né, irresponsabilidade minha, que eu poderia ter esperado, ter tido uma profissão, ter tido uma carreira para poder dar o melhor para eles. Esse era o maior medo que eu tinha. E o da minha família, óbvio, também. Chegando lá, eu tinha que contar pro meu pai daí, por ligação, porque eu falei pra minha mãe, espera. Minha mãe queria contar pra ele, né? Eu falei, espera eu chegar. E dia da minha ultrassom de 12 semanas, eu já estava lá em Rondônia, e eu liguei pra ele. E ele já sabia, porque a minha mãe não se conteve e de madrugada mandou muitas mensagens pra ele, porque ela tava muito brava, né? Porque ele não tinha contado que eu tava sozinha ali. E minha mãe contou tudo pra ele, né? Enfim, ele já me ligou muito, muito bravo. E eu não tive outra reação. Eu não consegui falar, pai, estou grávida. Porque ele já veio, por que você engravidou e não me contou? Porque eu sou o último a saber. Enfim, naquele momento ali eu só conseguia chorar. E o Gustavo com uma cara assim de tacho, né? O Gustavo não chorou, não expressou reação nenhuma. Ele estava só existindo naquele momento. E eu assim, muda. Ele reagiu de uma forma assim bem diferente, sabe? Bem dura. Ele não gostou muito da ideia e ficou assim meio distante de mim. Eu senti isso alguns dias até ele assimilar tudo. Nesse dia que eu contei pra ele, eu tinha essa ultrassom de 12 semanas e eu fui fazer a ultrassom. Gente, esse barulho aí é porque estavam construindo aqui do lado e eu não queria ficar adiando esse vídeo. Eu fui fazer a ultrassom pra descobrir o sexo do bebê. Não dava pra ver com 12 semanas, não dava, porque a gente só consegue ver a partir, eu acho que da 20ª, né? Alguma coisa assim, das 16 semanas. E daí eu já fui na esperança, né? Só que eu queria fazer um chá revelação, né? Eu queria fazer desse momento um momento especial. Tudo bem com a criança, ele perguntou se eu queria ver o sexo, eu falei que não, que minha mãe ia ver, porque a gente ia montar uma surpresa legal. E ele tentou tampar o negocinho ali com uma letra, pra mim não ver. Só que eu, muito, né, ali naquilo, abri o ultrassom, assim, na hora que eu bati o olho, eu falei, é um menino, porque eu já sentia que era. Por mais que eu quisesse uma menina. E o Gustavo sempre disse também que era um menininho. Então, assim, olha, o primeiro sentimento que eu senti ao saber que eu tava grávida foi rejeição. Eu rejeitei. Eu posso falar. Eu vou falar porque não é justo eu ficar mentindo, né? Dizendo que foi um conto de fadas. Mas eu rejeitei. Eu rejeitei o Luiz. Ali, nos primeiros 2 meses de gestação, foi bem difícil. Os primeiros 3 meses, né? Até eu chegar lá. Eu não queria. Vou ser bem sincera a dizer, eu não tava pronta. Na minha cabeça, tinha que ter uma idade certa pra você estar pronto pra ser mãe, sabe? Mas ao ver o Luiz nascer, eu descobri que você só tá pronta quando você se torna. Nos primeiros 3 meses, o que eu mais senti foi isso, foi esse sentimento de rejeição.
Depois eu comecei a me sentir culpada por rejeitar quem não merece ser rejeitado, porque nem pediu pra nascer. E aos 6 meses foi quando a minha ficha caiu. A minha ficha realmente caiu de que eu tava grávida, que eu precisava aceitar isso. Então, até os 6 meses de gestação, eu chorava. Eu esperava todo mundo dormir. E ao me deitar na cama, eu ficava olhando fotos minhas antes de estar grávida. Eu ficava revendo sonhos que eu tinha antes de ser mãe. E como é que seria agora? O que eu iria fazer? Eu só iria existir para alguém e todos os meus outros sonhos teriam que esperar. Na minha cabeça, eu só pensava em mim, sabe? Em quem eu tava perdendo. Só que não era sobre isso, era sobre quem eu iria ganhar, sobre quem eu iria me tornar. Enfim, e ao ver o nascimento do Luiz, eu renasci pela primeira vez. Porque assim, morreu. Vou ser bem sincera e dizer pra vocês que a minha versão que eu era antes de ser mãe do Luiz, ela morreu. Tornar mãe do Luiz me salvou. Agora, 2 anos depois disso, recentemente ele fez aniversário e eu percebo que eu precisava disso. Pra mim, aquele dia que eu descobri foi um caos. Saber o que eu iria fazer. E agora eu percebo que eu precisava realmente dessa experiência. Eu ainda preciso porque todos os dias eu aprendo a ser mãe. Não é que você se torna e já aprende tudo, já vem com o manual, a criança nasce e já sabe fazer tudo. Não. Então, assim, olha, foi uma experiência que a gente precisava. Tanto eu quanto o Gustavo, a gente amadureceu demais após o nosso primeiro filho. E, enfim, essa foi a nossa experiência como pais aos 17 anos. Depois de fugir e voltar, a gente foi. Eu acabei tendo o Luiz aqui, aconteceu muitas outras coisas, que é história para outros vídeos, que me fizeram voltar pra cá, voltar pra cidade, né, da onde a gente saiu, e ter o Luiz por aqui mesmo. Enfim, se você assistiu até aqui, muito obrigada, tá bom? Deixa nos comentários se você tem alguma dúvida a respeito da nossa experiência. Já deixa o seu like se você gostou e se inscreve, porque eu quero estar postando mais vezes aqui. E saber que você tá aqui assistindo me dá um grande incentivo. Vocês podem também estar acompanhando a gente no Instagram, que a gente tá sempre por ali, e também no TikTok, tá bom? Muito obrigada por assistirem. Beijo, beijo. Mua.